Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Lembrando que este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, quando eu e o meu amigo Alcir Almeida comentamos, dentro das nossas limitadas possibilidades, as questões de O Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade à temática dos meios de conservação, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, e aqui estamos para mais um programa, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias da Comunhão Espírita de Brasília. É muito bom contar com vocês aqui. Forte abraço. Almeida, vamos dar continuidade aqui ao estudo dos meios de conservação. E nós estamos estudando a lei de conservação. E na questão 708, o Kardec fez mais uma questão bem interessante para a gente comentar, Almeida. Ele perguntou o seguinte: não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? Ou seja, não tem situação, o Kardec está dizendo Que não tem jeito. que não tem jeito, não depende, não tem como a gente evitar, vai acontecer aquilo? Vai. Tem. Tem isso mesmo? Tem e é duro. Eu vou abusar da nossa assistência, da nossa audiência, falar da minha experiência pessoal, né? Como você sabe, durante muitos anos eu geri recursos públicos, né? E uma coisa que é complicadíssima na gestão de recursos públicos é recurso para a saúde, né? E eu olhava aqueles números todo ano, e eu sabia que, olha, o ideal é que tivesse mais. Mas a gente geria da melhor forma. Ainda bem que não era eu que decidia qual dinheiro ia para onde, eu só fazia a execução. Mas a gente participava do processo e, de alguma forma, a gente assessorava. E é interessante que eu lembro de uma discussão ocorrida lá na nossa aeronáutica, já, cara, uns 25 anos atrás, né? E uma autoridade de saúde nossa sempre falava assim: saúde não tem preço, mas tem custo. Né? E é terrível, é cruel, e a resposta aqui tem a palavra cruel, né? Pode ver aqui, ó, tem a resposta cruel. Existem momentos que as opções são cruéis, né? Eu me lembro, conhecido seu também, um amigo meu, mais meu do que seu, que desencarnou já tem aí uns... Eu ainda usava a farda, ele já tem uns 8 anos. Não sei se você lembra do Linder. Não, não lembro. Pois é. Ele foi diagnosticado câncer. E, pomba, tu tá ali para apoiar, tu tá para dar uma força pro teu irmão, pro teu amigo. Você sabe que a gente se considera irmão, né? Claro. Então eu falei, não, cara, vamos lá, vamos lutar, a ciência está evoluindo, não sei o quê, caramba, de hora em hora Deus melhora. Aí ele me deu uma resposta cruel. Ele virou e falou assim: pô, Almeida, eu tô com a mesma doença do Steve Jobs. O cara morreu em menos de 2 anos. Você acha que vai acontecer um milagre da ciência que vai me salvar agora? Eu falei, poder pode, mas aí eu fiquei quieto, né? Eu falei, pô, terrível, eu perdi aquele meu irmão em menos de 2 meses. Perdi, ele desencarnou. E é disso que está falando essa pergunta. Tem uma hora que a força das coisas se impõe. Né? E você já passou por coisa semelhante, até recentemente, né?
Poxa, vi meu pai doente, meu pai definhar. É. Papai foi muito rápido. Papai, em 3 meses, morreu. A minha mãe foi um processo mais lento, né? Mas quando saiu o diagnóstico, 1 ano e meio antes do desencarne dela, eu olhei o laudo do exame e falei, perdi minha mãe. E ela ainda durou 1 ano e meio. A gente tem que olhar nos olhos, perceber que existe sim a finitude desta existência material. Nós somos seres eternos, nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes para a angelitude. Mas este corpo, ele tem prazo de validade. É. E se eu não cuidar bem dele, a validade se perde antes do prazo. Vence antes. Vence antes, eu tenho que cuidar bem. Isso aqui é um bem precioso, que é me colocado à disposição também ao meio da terra que me foi dado. Perfeito. Então a gente tem que ter essa percepção. Acabamos de sair de um processo pandêmico. E aí eu acho que a gente não aprendeu. A nossa reação enquanto sociedade mostrou que a gente não aprendeu. Vou fazer o meu melhor. Vou me prevenir, mas eu não vou entrar em pânico. Se a doença me encontrar, como me encontrou você, encontrou parcela substancial de todos nós, perdemos gente no caminho, né? Uhum. Mas temos a certeza, no grande plano de Deus, quem tinha que ir foi, quem tinha que ficar, ficou. Mas existem exceções. Claro que existem. Sempre existiram exceções na Terra. E a justiça divina recupera isso o tempo todo. Repõe essa necessidade o tempo todo. Então, respondendo objetivamente a essa colocação, não há situações em que o meio de existência não depende da nossa vontade e onde a privação do necessário mais imperioso é uma consequência da força das coisas? Sim. Vai faltar o remédio. Porque um dia é finita a nossa existência. Vai faltar os meios miraculosos para trazer a saúde para alguém? Vai. Nós vamos desencarnar? Vamos. As pessoas que a gente ama vão desencarnar? Sim. Alguns antes de nós? Sim. Nós antes de muitos? Sim. Sim. Então, a força das coisas se impõe. A finitude da vida na matéria se impõe, seja individualmente, seja no seu grupo familiar, ou em situações muito específicas para toda uma sociedade. Né? Eu fico lembrando, eu acho que eu lembrei um dia desse essa questão aqui, ali no século XIX teve um momento que teve uma praga numa plantação de batatas na Irlanda. Já comentou. Morreu muita gente de fome. Morreu muita gente de fome. E os poucos que sobreviveram, muitos foram para os Estados Unidos. Né? Existem países da Europa que é incrível, existem vazios demográficos. Onde antes, no passado, tinha muita gente, hoje não tem. Né? Existe muita cidade abandonada na Europa. Inclusive um dia desse na Itália, botaram um anúncio na internet. Quem quiser comprar tantos €1.000, você compra a cidade inteira. Né? Tem essas coisas loucas que a gente não para pensar. São a força das coisas. E a maior força das coisas que eu posso dar o exemplo aqui é da morte da nossa finitude na carne. Nós somos seres eternos, mas essa capa que nos recobre durante um certo tempo, ela é finita. Né? Tem prazo de validade e, às vezes, por mau uso, o prazo acaba antes. É isso mesmo, Almeida. Tá? Para responder isso aqui, existe sim a força das coisas. Excelente. Mas tem uma coisa que... Talvez eu não tenha lembrado. Tem uma coisa que nós espíritas não lembramos e que uma grande parcela da população sequer conhece, sequer sabe, é que este é um planeta, é um mundo de provas e de expiações. Ninguém reencarna neste planeta a passeio. Raríssimos reencarnam em missão.
em missões redentoras, como o próprio Cristo e alguns poucos outros. Mas a grande maioria É nós na fita aí. é prova e expiação, né? Então, muitas vezes, isso que o Kardec chamou de força das coisas, são as oportunidades da prova que nós precisamos passar em função do nosso aprendizado, em função do próprio processo de evolução, né? Então, nem sempre o equilíbrio, já que a gente está falando aqui dos meios de conservação, nem sempre o equilíbrio desses meios significa justiça. Eu vou repetir, nem sempre o equilíbrio, a igualdade, significa justiça. Pelo menos enquanto nós estivermos na condição de planeta de provas e de expiações. Tem uma frase interessante que eu gosto, é aquela que diz que justiça é você tratar os desiguais Desigualmente. com desigualdade ou desigualmente, né? Então nós temos que considerar tudo isso. A natureza considera. Então muitas vezes o que aos nossos olhos é um grande equívoco, é uma maldade, não. É a natureza. É a natureza, é a lei é a justiça divina, é a natureza seguindo o seu curso. E que por nossa própria incapacidade nós não conseguimos perceber o bem que está diante dos nossos olhos, onde a gente só vê um mal, onde a gente só vê uma maldade, né? Você citou agora há pouco o processo ou o período pandêmico que nós acabamos de viver. E eu já ouvi tanta gente questionar o próprio Deus, por que ele não evitou? Por que Deus permite? E aí vem uma questão não só de falta de conhecimento espiritual, mas também de conhecimento histórico, né? De ver que a humanidade terrestre passa por problemas dessa natureza quase que de forma cíclica. De forma cíclica. E pela nossa multiplicação no planeta, e por falta nossa de aprender como conservar melhor o corpo, e conservar melhor o corpo não é se encher de remédio, esses ciclos estão ficando cada vez mais curtos. Pode ver que os últimos foram 100 anos. As repetições dos ciclos estão ficando cada vez mais próximas, né? E a gente não para pensar nisso. Então, uma coisa que nós já falamos aqui outras vezes, que é a necessidade, não é uma opção, é uma necessidade nossa de buscarmos compreender essas leis naturais que nós estamos estudando aqui agora no Livro dos Espíritos, estamos agora na lei de conservação, estudarmos as leis naturais para que a gente compreenda o mínimo possível esses ciclos da vida. Primeiro, para que a gente não blasfeme, para que a gente não coloque a culpa em quem não tem a culpa, e para que nós entendamos, Almeida, a nossa responsabilidade individual e coletiva em todo esse processo que a humanidade terrestre experimenta aqui nesse planeta. Não devemos esperar completamente que a solução caia do céu. Isso é ficar esperando. Isso é ficar esperando. E, por outro lado, nunca pensar que nós temos condição de resolver todos os nossos problemas sozinhos a partir da nossa inteligência, né? A humanidade precisa entender que é uma relação de duas partes, né? A sequência material, a sequência espiritual, entender as leis divinas para que nós possamos dialogar bem com elas, tirar proveito dessa dialogação, aprendendo que nós podemos sim vencer algumas adversidades quando nós entendemos as causas. Onde é que estão as causas das adversidades? E, infelizmente, ou felizmente, não sei, muitas dessas causas estão em nós. Estão em nós. Algumas, aquelas que fogem, força das coisas. Como disse o Kardec na pergunta, e que nós vamos ler agora a resposta. É uma prova. É uma prova.
Aquela coisa é interessante a gente falar, né? O que é uma prova? Aquilo que está além da nossa capacidade é prova. É uma prova. Tá bom? Frequentemente cruel, né? Aos nossos olhos, não está escrito isso, é o que eu estou dizendo aos nossos olhos, mas é uma prova frequentemente cruel que deve suportar, o homem deve suportar, e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empecilhos. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Essa resposta é tão maravilhosa, porque, e ela descreve muito bem, cara, faz tudo o que tiver a teu alcance para evitar a morte. Porque lei da conservação, nós estamos falando disso, Isso. é um instinto de preservação. Faz o possível, faz o imaginável, faz o que for, mas tem uma hora que não dá. Tem uma hora que chegou. Aí o que o Espírito da Verdade nos fala assim? Submete. Ok, chegou a minha hora. Cristo, mestre maior, estou contigo. Cuida de mim do melhor que eu possa. E se puder ajudar um pouquinho mais, eu agradeço. Joga a toalha. Tende misericórdia de mim. Porque todos somos devedores. Eu não sei se eu já te conheci, se eu já te contei essa história de um amigo nosso que girou aqui no Eixão. Não sei se eu já te contei. Do que girou no Eixão? No carro. Girou no carro e foi para contramão. Não sei, quem conhece Brasília sabe, né? São 4 pistas um lado, 4 pistas para o outro. Se você roda e foi para o outro lado, dependendo da hora, alguém vai te acertar. E ele contando, eu morro de rir quando ele conta, né? Porque ele virou e falou, pô, eu girei, fui para o outro lado, virei passageiro. Né? O carro não obedece mais. Cruzei os braços, Jesus, se está na minha hora, pode levar. Que seja. Que seja. O carro parou, ninguém o acertou e ele não foi embora. Nem um arranhão, meu pai do céu. Continua aqui ainda com a gente. Continua por aí. Mas essa questão, Almeida, ela é tão importante. Sim, de encarar a morte. De encarar a morte, olha, chegou. Tem uns dias desses, lá na nossa reunião mediúnica, atendi um irmão que tinha desencarnado e ele não estava aceitando aquilo, o que é muito comum, considerando o nosso nível evolutivo. Muita gente chega revoltada. Chega revoltado do outro lado, né? E uma coisa que o ajudou nas minhas intuições, na hora de conversar com ele, eu perguntei exatamente isso. Eu perguntei para ele assim, mas você conseguiu fazer tudo o que você podia para evitar? Para evitar? Fiz tudo. Aí ele descreveu lá tudo que ele tinha feito. Tem fortuna com médicos. Aí eu perguntei assim, você não acha que se você fez tudo e não deu certo, tem a vontade de Deus nisso aí, considerando que um dia todos nós temos que ir? Aí ele parou assim e disse, mas eu voltei muito cedo. E eu falei, quem de nós... E quando é tarde, meu irmão? Eu falei, mas quem de nós... Eu já ia pegar, meu irmão, e quando é tarde? Quem é que acha que é tarde? Eu perguntei para ele, mas quem de nós sabe quando é cedo e quando é tarde? Quem de nós controla o tempo da volta? Aí ele parou assim e disse, eu falei, então, meu amigo, para de sofrer. Agradeça o que você teve e toque em frente. Para de sofrer. Agradece essa recepção que você está tendo, essa ajuda, para de reclamar e vamos em frente. Porque a vida continua, você está vendo. Você disse que morreu e continua conversando. Eu tenho fé nisso, você sabe. Eu tenho fé, mas você sabe, você está aí agora. Você está tendo a prova, você disse que morreu e mesmo assim a gente continua conversando. Que morte é essa que você continua vivo? Aí ele... Enfim. Então, quantos de nós não... Né? Quando é a força das coisas, somos irresolutos, rebeldes.
Vamos que vamos. Cabe mais uma, né, Almeida? Cabe mais uma ainda. Questão 709. Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver, que lhes dá o instinto de conservação? Jesus amado, essa E agora, questão Almeida? é cabeluda, essa questão é uma questão ética profunda. É aquela história. Nós estamos falando de lei natural. Eu não considero natural você matar um semelhante para se alimentar dele. Canibalismo não dá. Não dá. Eu compreendo alguém morrendo de fome. É o caso clássico dos sobreviventes nos Andes. Meu irmão já morreu. Tá ali a carne. Eu tô com fome, vou morrer de fome. E olha que não foi um caso tão grave assim. Eles comeram um pouquinho, os corpos estavam lá ainda quando foram encontrados. Eu, em sã consciência, não consigo condenar quem está passando fome e está ali. Ali ninguém foi assassinado. Né? Ninguém matou ninguém para comer. Então eu não consigo... o espírito já tinha perdido os laços com aquele corpo. Aquela matéria estava ali congelada. É outra conversa, né? Mas, acima de tudo, eu não gostaria de ser submetido a essa prova. Então, porque a gente é submetido a provas o tempo todo, né? Mas, e aqui a resposta é muito clara, e aqui eu estou colando, viu, gente? Hoje essa questão aqui eu vou colar. Não tem como. Você tem que realmente resistir o melhor que você for e dar o seu melhor. E é o tipo da prova que é você se submeter à fome, né? A gente não sabe o que a gente... A gente tem aquele treinamento para a gente saber como a gente reage à fome, né? Cara, eu diria, Almeida, que eu acho que eu morreria, porque... Cara, eu já te contei a história do sobrevivência que a gente fez, um colega meu, o que ele fez? Não. Depois que a gente passou por todo o treinamento, ele virou e falou, pois é, meu Deus do céu. O cara falando dele, né? Eu sou a pessoa que vejo uma cobra, eu saio correndo. Lá durante a semana ele viu a cobra e saiu correndo atrás da cobra. Atrás da cobra. Ele queria pegar a cobra, matar para comer. Porque depois que você está 3 dias passando fome, e tu ainda tem energia, né? A gente é submetido a um processo. Tu vai atrás. É terrível. A gente não sabe como a gente vai reagir até que a gente está lá na situação. Eu diria o que você disse. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Que é uma prova terrível. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Ela é muito complicada. Diz assim, ó. Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Pois é. Matar eu não consigo, não passa pela minha cabeça. Não. Numa condição dessa, se eu estou nessa condição, entre morrer eu e morrer o outro... Me mata, meu filho. Eu que já estou nessa situação mesmo. Almeida, vamos aqui. A última questão desse tema... Só para fechar o tempo. Para fechar o tema, a questão 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Nós já falamos esse assunto, sem spoiler. Gente, até aqui no planeta Terra hoje já existem pessoas... Tem um livro chamado Viver de Luz, busquem. Tem gente hoje que já se alimenta de uma maneira diferenciada, mas é um processo complicado. Ou seja, mais alimento... Num planeta superior, as formas de alimentação são superiores, não é para ser confundida com a nossa forma de se alimentar. Eu acho que é por aí, né? Alimentos, nós sempre vamos precisar de alimentos. Nós vamos precisar de fontes de energia, agora, sempre. O tipo de alimento é que vai diferenciar de mundo para mundo. Claro. Né? Tem gente que vive de luz. Aí a resposta diz o seguinte, sim, né? Nos mundos superiores nós vamos precisar de alimentação. Claro. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza.
esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros. E da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos alimentos. E ele não ia poder comer um bifinho. Não ia comer um bifinho, não. Não vai Né? dar. E você vê, Almeida, essa coisa é tão patente, não sei se o exemplo que eu vou dar agora é bom, mas, puxa vida, eu estou com 58 anos de idade, você um 7. pouco menos do que eu, mas alimentos que nós apreciávamos há alguns anos atrás, hoje já não combina com a gente. Não dá não. Hoje já não dá mais, né? E se a gente sente essa diferença num período tão curto de tempo, imagina quando a gente se for considerar um mundo... Um mundo superior. Um mundo não, superior. é outra realidade. É outra realidade que a gente muitas vezes nem consegue nem imaginar como é que é isso. Pois é, eu consigo imaginar que eles são fotovoltaicos. Eles produzem energia da luz. A partir da luz, né? Já que você falou isso, eu vou aproveitar hoje para, além do Livro dos Espíritos, sugerir ou indicar uma leitura. O livro se chama Iniciação, João Nunes Maia. Viagem Astral. Uhum. Leiam esse livro, vocês vão gostar. Lancelin? Ele trata dessas coisas. Lancelin. Lancelin. Pelo espírito Lancelin, psicografia de João Nunes Maia. Almeida, terminamos aqui esse tema. Semana que vem nós vamos falar dos gozos dos bens terrestres. Olha, até onde é justo e a partir de onde é exagero. Até a semana que vem, Almeida. Abração! E a vocês, um grande abraço, fiquem na paz, estudem doutrina espírita, se permitam adentrar esse universo tão esclarecedor que é o mundo espiritual, que faz parte da nossa realidade. Acreditemos ou não, a realidade é essa. Semana que vem a gente continua. Forte abraço.